dia pra você. Gente, o segundo turno do Campeonato Brasileiro começa neste final de semana e a caça ao líder Flamengo está decretada. O líder da competição enfrenta o desesperado Cruzeiro em Belo Horizonte. Já o vice-líder Palmeiras encara o Fortaleza, ainda com dúvida de quem será o substituto de Dudu. Mano Menezes afirmou que Zé Rafael e Carlos Eduardo disputam a posição. Na festa de 116 anos do Grêmio, o presidente Romildo Bolzan afirmou que a eliminação na Copa do Brasil ainda está entalada na garganta e que o título da Libertadores é o principal objetivo. No Inter, o dia foi de fazer um balanço da temporada e contabilizar os prejuízos do quebra-quebra no Beira-Rio. Já em Curitiba, o time do Atlético foi recebido com uma grande festa na cidade. Pela Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro até saiu na frente do Colón, mas os argentinos pressionaram e venceram a partida por 2-1. No Rio, a sexta-feira está agitada na CBF, com as convocações da seleção principal, olímpica e sub-17. Por falar em seleção, a técnica Pia Sundhage também fez a sua lista para os amistosos de outubro com a volta da rainha Marta. No Santos, o trabalho de Jorge Sampaoli virou destaque no jornal Esporte da Espanha. No São Paulo, Cuca deve mudar o time que enfrenta o Botafogo. E no Corinthians, a derrota para o Independiente Del Valle acendeu o sinal de alerta da torcida, da diretoria e da comissão técnica. Hoje cedo, a uniformizada foi na porta do CT protestar. Corinthians reúne forças para dar resposta imediata após derrota em casa para o Independiente Del Valle. Sábado encara o Bahia, também em Itaquera, inimigo direto na briga pelo G6. Cara, eu acho que a gente tem que reforçar o nosso psicológico. Acho que de qualquer forma a gente sai um pouquinho abatido, mas como eu falei, a gente tem que levantar a cabeça, tem um jogo super importante no final de semana. Palmeiras continua sua preparação para o jogo deste domingo contra o Fortaleza e o técnico Mano Menezes revela os possíveis substitutos do atacante Dudu, que está suspenso. Vamos escolher entre Zé Rafael e Carlos Eduardo. De volta após um longo tempo, Pablo espera ser uma solução no ataque tricolor para ajudar o São Paulo a crescer no Campeonato Brasileiro. Se sonhamos com títulos, precisamos vencer. Então, com certeza precisamos de uma sequência igual teve há pouco tempo atrás, aqueles 5 jogos que fez com que nós chegássemos muito próximo da liderança. Ninguém está fugindo da responsabilidade, a gente tem tentado acertar, as coisas não têm acontecido realmente. Mas a gente está muito focado, como você disse, na Sul-Americana. Nós perdemos um jogo, não acabou ainda, tem um jogo da volta. Está engasgado a nossa desclassificação na Copa do Brasil. Confesso que isso nos doeu bastante. Mas será, sem sombra de dúvida, reconfortador passar do Flamengo e ser campeão da América. Seleção brasileira principal e a novidade, Gabigol foi convocado. Já já a gente repercute isso e muito mais. Teve protestos na porta do CT do Corinthians, tem notícias do Palmeiras, notícias da rodada do final de semana, o Galo que perdeu na Sul-Americana e muito mais. Bom, o nosso pontapé inicial aqui no Jogo Aberto é com a primeira rodada da fase de grupos da Liga Europa. Nós começamos com a vitória em casa do Manchester United. Na Inglaterra, o atacante Greenwood, de apenas 17 anos, fez o bonito gol da vitória do Manchester United sobre o Astana do Cazaquistão. Foi a primeira vez que o jovem balançou a rede como profissional, 1-0 pelo Grupo L. Outro inglês
inglês que começou com vitória foi o Arsenal e de maneira bem mais tranquila. Na visita ao Eintracht Frankfurt pela chave F, o Willock abriu a conta, contando com um desvio na zaga. Depois do intervalo, outro jovem, o atacante Saka, dobrou a vantagem, bonito chute. E coube ao Aubameyang definir a parada na Alemanha, 3-0 para o vice-campeão da última edição da Liga Europa. Em Portugal, o brasileiro Tiquinho Soares deixou a zaga na saudade e mandou para a rede. 1-0 Porto diante do Young Boys. O time suíço chegou ao empate com o Samé de pênalti. Mas ainda no primeiro tempo, Tiquinho Soares voltou a aparecer e aproveitou a assistência de Corona para definir a festa no Estádio do Dragão. 2-1 Porto, líder do Grupo G. Na Romênia, pela chave E, a Lazio até pulou na frente do Cluj com o zagueiro Bastos, mas já andou bem na estreia pelo Grupo J. Em casa contra o Istambul Başakşehir, a Roma começou em vantagem neste gol contra do brasileiro Júnior Caissara. No segundo tempo, após grande jogada de Zaniolo, o bósnio Dzeko aumentou a folga no placar, 2-0. De garçom a matador, Zaniolo marcou o terceiro de canhota e Justin Kluivert, filho do renomado atacante holandês Patrick Kluivert, fechou a conta. 4-0 Roma e fim de papo. Agora destaque para a decisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Quem leva o título, Corinthians ou Ferroviária? O Corinthians chega para a decisão do Brasileiro Feminino carregando números incríveis. Soma 34 vitórias consecutivas, incluindo também o Campeonato Paulista. Não perde desde 21 de março. Mostra uma vocação ofensiva que os rivais vêm sentindo na pele. A média de gols do time na temporada é superior a 3 por partida. Alguns de rara beleza, como este de Tamires, na vitória sobre o Flamengo domingo passado, que garantiu a vaga na final do Brasileirão. Debateu! Com certeza vai ser outra final muito forte. A gente vem se enfrentando aí no Paulista também. São duas equipes que se conhecem muito bem. E acho que tem tudo aí para ser dois grandes jogos e ser uma belíssima final do Brasileiro Feminino. Corinthians e Ferroviária têm camisas pesadas no futebol feminino. O time do interior paulista já levantou a taça do Brasileirão uma vez, em 2014. Já o Timão luta pelo bi. Por sinal, a equipe do Parque São Jorge está pela terceira vez seguida na decisão da competição. Olha, o favoritismo a gente deixa para a torcida. Sabemos que a Ferroviária é uma grande equipe, foi à toa que chegou muito forte agora para essa final, mas sabemos o nosso potencial também. Vamos para cima e tentar conseguir esse bicampeonato aí para a nação corintiana. Os dois times se enfrentaram quarta-feira em Araraquara. Foi o primeiro duelo da semifinal do Campeonato Paulista e o Timão venceu por 4-0. Neste domingo, o duelo vale pelo título nacional. Uma nova chance para a Ferroviária. E com certeza vocês vão ver uma Ferroviária muito competitiva no domingo, eu não tenho dúvida disso. Nós sabemos da grandeza que tem o Corinthians, mas nós estamos aqui com esse desafio grande para que a gente possa aí buscar neutralizar e tentar aí uma grande vitória no domingo. Agora a convocação da seleção feminina, a novidade fica por conta do retorno da Marta, ela que precisou ser cortada dos últimos amistosos. Em relação à primeira convocação, a sueca trouxe 5 novidades. A lista completa conta com as goleiras Aline do Tenerife, da Espanha, Bárbara do Avaí e Letícia do Corinthians. As defensoras são Bruna Benítez do Internacional, Daiane do Tacon, da Espanha, Érica do Corinthians, Giovana, que atua no futebol norueguês, Kathleen do Bordeaux, da França, Mônica do CFF Madrid, da Espanha, Poliana, de São José e Tamires, do Corinthians. As meio-campistas são Aline Milene, da Ferroviária, Formiga, do Paris Saint-Germain, da França, Luana, que atua no futebol sul-coreano, Maria, que atua na Juventus, da Itália, Thaísa, do Tacon, da Espanha. As atacantes são Andressa, da Roma, da Itália, Beatriz, que atua no futebol sul-coreano, Chu, que atua no futebol chinês, Debinha, que atua no futebol americano, Ludmila, do Atlético de Madrid, da Espanha, Marta, do Orlando Pride, dos Estados Unidos,
e vitória do Corinthians. O destaque fica para a principal estrela do elenco. O jogo contra a Inglaterra, em Middlesbrough, no próximo dia 5 de outubro, deve confirmar também a volta de Marta aos gramados com a camisa da seleção. Na última convocação, a melhor do mundo foi cortada após ter uma lesão na coxa. E essa será a primeira vez em que Pia terá a craque brasileira à disposição. Primeiramente, temos 6 ou 7 novas jogadoras. Preciso conhecê-las tanto dentro quanto fora de campo. E a Marta, eu preciso que seja uma jogadora-chave. Será uma oportunidade para saber como ela desempenha nesta equipe e também ao meu lado. Fora das 4 linhas, Pia ganhou um reforço de peso. Trata-se da também sueca Lilia Persson, que agora assume a vaga de auxiliar técnica do Brasil. O principal objetivo brasileiro são os Jogos Olímpicos de 2020. Até lá serão 10 meses de preparação. Estou muito ansiosa para dar o passo a passo para chegar nas Olimpíadas, porque cada passo nos leva mais perto daquilo que a gente quer atingir. É a estrada, é essa viagem que é importante. Eu realmente acredito que a gente tem a capacidade de jogar um excelente futebol. E daqui a pouquinho, a convocação de Gabigol por Tite, já. Seguinte, vamos começar a falar de Brasileirão, porque o meu Internacional tá num momento difícil, perdeu a Copa do Brasil, momento lamentável mesmo. Não título, mas dinheiro, vaga na Libertadores. Agora, não tem jeito, tem que pensar na Série A em bater a Chapecoense. Recomeçar, mais do que nunca, virou palavra de ordem no Inter. Nós precisamos, que é o Campeonato Brasileiro, conseguir as nossas vitórias, disputar a parte de cima da tabela, buscar a melhor colocação possível e já, dentro das forças que temos, fazer isso domingo em casa, para que a gente siga nessa caminhada dentro do Campeonato Brasileiro. Nos resta o Campeonato Brasileiro e que bom, né, que a gente está pelo menos numa colocação ali entre os primeiros. E agora vamos brigar aí no Brasileiro aí acho que temos um turno inteiro aí para a gente brigar aí para conquistar aí o título que nos resta aí nesse ano. No Brasileirão, a distância para o líder Flamengo é de 9 pontos. Mesmo assim, o planejamento é um só. Você tem que estar sempre na parte de cima, sempre entre os primeiros, sempre buscando a disputa dos primeiros lugares, que uma hora você vai bater campeão e uma hora esse lado vira. E ele vai virar para nós. Já são longos 40 anos sem conquistar essa taça. 19 jogos pela frente, 19 decisões para o Inter mostrar que as imagens que ficam na lembrança e servem de inspiração são essas aí. Tem que esquecer, não é, da perda desse título aí, não vai ser fácil. Juntar os cacos. Seguinte, vamos falar da participação carioca na primeira rodada do segundo turno. Tem o líder Flamengo, que joga fora de casa contra o Cruzeiro. O Botafogo vai receber o São Paulo, jogo bom de se acompanhar amanhã, 11 horas. Tem ainda o Vasco da Gama enfrentando o Atlético Paranaense. E o Fluminense sai de casa e joga contra o Goiás. O Fluminense saiu da zona de rebaixamento na última rodada, respirou, mas não está satisfeito. Pensando no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o tricolor apresentou 2 reforços. O zagueiro Lucas Claro, ex-Curitiba, e o lateral esquerdo Ourinho, que estava no Santos. Tive oportunidade, sim, com o professor Sampaoli, e acabei não entrando na filosofia dele. Enfim, hoje é página virada. Venho com foco grande para o Fluminense. É claro que é bem óbvio a situação do clube no campeonato, mas independente do momento, eu tenho que aproveitar essa oportunidade que estão me dando. Poderia ser em cima, embaixo, no meio de tabela. Eu tenho que fazer meu melhor. Como ainda não estão regularizados, os reforços não estarão em campo no domingo contra o Goiás, no Serra Dourada. Já o Vasco recebe também no domingo o campeão da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense, em São Januário. A equipe de Vanderlei Luxemburgo, que teve a semana livre para treinar, vai contar com o retorno de Iago Pikachu. Tem o desgaste da viagem, emocional, né, do jogo também. A gente
conta com o grupo todo, né? A gente sabe que a gente tem um grupo reduzido, o Pikachu é um dos líderes do nosso grupo, então a gente sabe da importância que é ele para o nosso grupo. Amanhã o Botafogo mede forças com o São Paulo, logo às 11 horas no estádio Newton Santos. Eduardo Barroca não vai ter disponível seus 2 artilheiros, Diego Souza, emprestado pelo time paulista, e Alex Santana, entregue ao departamento médico. Assim como os rivais, o líder Flamengo teve a semana livre para treinar. Daqui para frente, o elenco rubro-negro vai enfrentar uma verdadeira maratona. Serão 15 jogos nos próximos 50 dias, uma partida a cada 3 dias em média. Começando por amanhã, contra o Cruzeiro, no Mineirão. A gente vai procurar dar o nosso melhor, né, durante essas maratonas de jogos. Sabemos que será jogos atrás de jogos. E o Flamengo tem uma conduta muito boa, né? Em relação a voos, em relação à logística, né? Eles sempre conseguem dar o melhor deles pra gente, né? Então é a gente focar mesmo nesse período aí de jogos importantes e conseguir fazer o nosso melhor igual a gente está fazendo. 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Rio Grande do Sul, Diogo Oliveira e Leandro Leite deixaram o Brasil de Pelotas com boa vantagem diante do Figueirense, 2-0. Só que o time catarinense, mesmo em crise, conseguiu a reação. O William Pop balançou a rede 2 vezes e igualou a parada, 2-2. Na comemoração, o atacante tirou a bandeirinha de escanteio e gerou revolta dos adversários. Com o empate, o Figueira deixou a lanterna da competição, enquanto o Brasil está em 11º lugar. No fim de semana serão definidos os finalistas da Série C. A Band mostra Sampaio Correia e Confiança para as regiões Norte e Nordeste do Brasil amanhã, às 5 da tarde, ao vivo. A equipe maranhense venceu fora de casa por 2-0 e está pertinho da decisão. O outro finalista sai do confronto entre Náutico e Juventude, que duelam domingo nos aflitos, após vitória gaúcha por 2-1 em Caxias do Sul. Sabadão tem MMA da melhor qualidade. A 16ª edição do SFT vai rolar em São Paulo com grandes lutas. E destaque para o duelo entre Júnior Maranhão e Wellington dos Santos. Você vê tudo aqui na Band amanhã, a partir de 11h30 da noite, ao vivo. Pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, vitória do Fluminense sobre o América Mineiro graças a esse bonito gol de Evanilson. O tricolor carioca está em 9º lugar e o Coelho em 6º. No domingo, a Band transmite o jogaço entre o 4º colocado Palmeiras contra o vice-líder Flamengo, 11 da manhã, ao vivo. Domingão também de velocidade com a última etapa da temporada da Fórmula Indy. E a disputa para saber quem será o campeão tá aberta. Joseph Newgarden é o favorito ao título, mas tem a concorrência de Alexander Rossi e Simon Pagenaud. A Band mostra a prova em Laguna Seca neste domingo, às 4 da tarde, ao vivo. Zidane contestado no Real Madrid. Segundo o jornal Marca, o comandante francês está enfrentando resistência no clube e corre até risco de demissão. As críticas aumentaram depois da derrota por 3-0 para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. Agora há pouco, o técnico Guilherme Dalladella anunciou os convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo Sub-17, que acontece entre outubro e novembro no Brasil e terá a transmissão da Band. Goleiros: Christian, Atlético Mineiro; Marcelo, Fluminense; Matheus Donelli, Corinthians. Laterais direitos: Gustavo Garcia, Palmeiras; Ian Couto, Coritiba. Laterais esquerdo: Patrick, São Paulo. Zagueiros: Henry, Palmeiras; Luan Patrick, Atlético Paranaense; Paulo Eduardo, Cruzeiro; Renan, Palmeiras. Meio-campistas:
Daniel Cabral, Flamengo. Diego Rosa, Grêmio. Matheus Araújo, Corinthians. Renier, Flamengo. Sandri, Santos. Thales Costa, São Paulo. Atacantes: Gabriel Veron, Palmeiras. João Pegron, Internacional. Juan, São Paulo. Caio Jorge, Santos. E Thales Magno, Vasco da Gama. Daqui a pouquinho a convocação da seleção principal. Gabigol, artilheiro absoluto do Brasileirão, está na lista do Tite. Rodrigo Caio também. E já já a gente conta as novidades. Porque antes, nossa, continua alegre, continua sorridente, feliz da vida. Parece que ganhou um título. A cor da minha camisa. É, né? Não adianta se redimir. É uma homenagem, porque eu fiquei... Posso falar? Eu estou completamente me sentindo com a ferida exposta, aberta. É um negócio que... Hoje eu achei que eu acordaria diferente, não acordei. Vai, negrão. Eu mereço. Virei meme. Acordei, abri o jornal lá. Guerreiro da Alessandro e Renata Fã, os memes do dia. Aí eu vou usar o Argel. Eu jogo? Eu entro em campo? Ei, eu devo ser muito chata. Não por minha culpa. Não por minha culpa, os memes. Não por minha culpa. Você ajudou a espalhar os memes. Ah, tá, desculpa. Agora, Dedê... Acabou. O que é? Fala. Acabou e não ganhamos nada. Meu Deus do céu. Um bom dia, viu? Um bom dia, loirão. Um bom final de semana também pra você. Bom, pessoal, é o seguinte, quer ganhar uma recarga de celular totalmente grátis? Então preste atenção. Somente o Recarga Pay, o maior aplicativo de recarga do Brasil, te dá uma recarga de R$10 para qualquer operadora. E não tem pegadinha, é crédito... Celulares eu vi, mas os celulares foram acionados porque a uniformizada do Corinthians, ela se reuniu, montou um protesto na porta do centro de treinamento, cobrando o time. Já vão falar de seleção brasileira, vão falar da rodada do final de semana, não é? Tem Palmeiras e Fortaleza, por exemplo, tem Botafogo e São Paulo, tem Santos e Grêmio, Sul-Americano. Crise no Coringão? Vai, Corinthians! Ele não vai, não! Corinthians reúne forças para dar resposta imediata após derrota em casa para o Independiente Del Valle. Sábado encara o Bahia, também em Itaquera, inimigo direto na briga pelo G6. Cara, eu acho que a gente tem que reforçar o nosso psicológico. Acho que de qualquer forma a gente sai um pouquinho abatido, mas como eu falei, a gente tem que levantar a cabeça, tem um jogo super importante no final de semana.